Novamente, em meio a uma crise econômica e política, se volta a pensar num regime parlamentarista para o Brasil. Ele já ocorreu com estabilidade política durante o século XIX, mas a gente deve lembrar que naquele contexto o legislativo e o executivo eram praticamente peças subordinadas ao poder executivo, estável, marcado pelo imperador brasileiro. No entanto, ele retorna mais de 100 anos depois, nos anos 60, como uma solução para uma crise política, uma instabilidade política. E agora, novamente, no terceiro milênio, mais de 200 anos depois daquela primeira experiência, nós temos uma discussão sobre o retorno do regime parlamentarista. Ou seja, a história nos autoriza a pensar que o regime parlamentarista é proposto na República Brasileira não por convicções de funcionamento melhor, mas sim como uma solução para um problema que pode ser eventualmente conjuntural e que, portanto, mais cedo ou mais tarde passará. Mas a pergunta que fica é: nós deveríamos adotar um regime parlamentarista? Quais são os benefícios e quais são os problemas de adotar um regime como esse? Essa é uma boa discussão que a gente deve tocar com alguns aspectos e com algumas dimensões. O básico para o funcionamento do parlamentarismo é a existência de partidos, ou não apenas aquela instituição, aquela entidade que tem o direito eleitoralmente de ser escolhida pelo eleitor brasileiro. Eu digo partido no sentido de uma ideia, a defesa de um conjunto de ideias que são socialmente identificáveis. Aqui no Brasil se faz uma queixa do número de partidos e que esse seria em si um problema para o funcionamento da democracia e do parlamento brasileiro. Mas a gente tem que ver experiências como a de Israel ou da Alemanha, onde nós temos mais de 10 partidos, mais de 20 partidos, quase 30 partidos, e a economia é estável, a política é estável e o parlamento funciona. E funciona por quê? Porque cada partido, desde aquele maior, o Democrata Cristão ou o Partido Ecológico, o Partido Verde, são partidos que têm ideias identificadas. Então, quando você faz uma aliança de interesse, é uma aliança de ideias que são historicamente identificadas pelo eleitor alemão, pelo eleitor israelense e por outras experiências que existem na Europa e na Ásia. Qual é o problema brasileiro? Nós temos partidos institucionais no sentido de entidades suscetíveis de terem candidatos e serem elegíveis pela sociedade brasileira. Mas o que nós não temos é partidos no sentido de ideias. Nós temos quase 30 partidos eleitorais, mas nós não temos quase 30 ideias eleitorais, quase 30 ideias de propostas públicas, econômicas e políticas. Nós temos um grande aglomerado de balcões de interesse. Num aglomerado de balcões de interesse, o parlamentarismo vira um lugar de barganha de interesses feudais, dos feudos particulares, tá certo? Dos barões, das suas localidades, dos seus correligionários. Portanto, nós perdemos o elemento democrático de representatividade de uma ideia. Parlamentarismo no Brasil faria com que o custo da chantagem fosse maior. Para que eu obtivesse uma maioria, a cada fato, a cada voto, a cada lei, eu teria que obter uma maioria e, na ausência de ideologia, obteria essa maioria, comprando votos, fazendo favores, ampliando o fisiologismo no Brasil. Então nós precisaríamos ter uma maturidade maior, não só do próprio eleitor, mas como do regime político que produz esses partidos. Uma solução temporária que tem um efeito permanente, que é criar um novo regime político brasileiro, criaria um problema estrutural da barganha de partidos sem ideologia, sem propostas, e focados no alto interesse de grupo, longe daquilo que deve ser fundamental numa democracia, que é o interesse público. Portanto, o parlamentarismo no Brasil não é uma boa solução para problemas que nós estamos vivendo e nem será para outros problemas enquanto nós não tivermos uma reforma política e uma mudança na consciência social de atuação do cidadão brasileiro.
Ele cumpre um mosaico junto com outras peças que a gente vai discutir, como o voto facultativo, como o regime de eleição ser distrital misto, forma de financiamento de campanha, mas esse é um assunto para um outro momento. Por aqui ficamos aqui. Aquele abraço e vejo vocês em breve. Até mais.